Jesus apareceu para mim. Irmãos, é com todo o temor do meu coração que eu falo isso. O Senhor me apareceu há 10 anos atrás. Sentou na minha cama, olhou nos meus olhos e me disse: Danilo, no dia que você fizer a minha vontade, eu vou te dar condições. E apontou para minha esposa e falou: eu vou te dar condições de dar para ela tudo que você está tentando na força do seu braço e não está conseguindo. Jesus sentado na minha cama falou isso para mim. Deus não me tirou das minhas vendas para me colocar, para pregar a palavra dele e dizer que ia me sustentar e dizer que ia suprir as minhas necessidades, porque há 10 anos atrás, querido, Jesus apareceu para mim no meu quarto. Há 10 anos atrás, Jesus apareceu para mim no meu quarto, sentou na minha cama. Eu estava trabalhando o dia inteiro, eu estava levantando 6 horas da manhã e chegando em casa 9 horas da noite, trabalhando o dia inteiro, nessa época, tentando melhorar minha vida, tentando dar o melhor para minha esposa. Jesus apareceu para mim. Irmãos, é com todo o temor do meu coração que eu falo isso. O Senhor me apareceu há 10 anos atrás, sentou na minha cama, olhou nos meus olhos e me disse: Danilo, no dia que você fizer a minha vontade, eu vou te dar condições. E apontou para minha esposa e falou: eu vou te dar condições de dar para ela tudo que você está tentando na força do seu braço e não está conseguindo. Jesus sentado na minha cama falou isso para mim. Na mesma noite, eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava dentro de um carro fazendo uma live. Irmão, nem pensava, meu Deus, 10 anos atrás, eu nem pensava em estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. 10 anos atrás, Jesus me apareceu, na mesma noite, eu tive um sonho que eu estava dentro de um carro fazendo uma live. Eu estava dentro do carro pregando, mas na época eu não sabia que era uma live. Eu estava virado para o volante do carro, pregando dentro do carro, e do lado tinha uma igreja, um templo físico, e eu percebi que dentro daquela igreja as pessoas estavam ouvindo a minha pregação. O que eu estava pregando dentro do carro, as pessoas estavam ouvindo dentro da igreja. E quando eu pregava, os irmãos glorificavam a Deus de dentro da igreja. E eu não entendia nada. Como que eu estou aqui pregando dentro do carro e os irmãos estão me ouvindo lá dentro da igreja? Na época eu não entendi, querido. 10 anos atrás. Eu vim entender esse sonho há 2 meses. Há 2 meses, Deus me lembrou desse sonho. E eu entendi que era o momento que eu estou vivendo agora. Eu fazendo lives. E mesmo que eu não estivesse indo pregar naquela igreja, as pessoas da igreja, do corpo de Cristo, estariam recebendo a minha mensagem através da internet. Era isso que Deus estava me mostrando há 10 anos atrás. E aí no sonho, presta atenção, eu saía daquele carro, eu entrava dentro daquela igreja, o pastor daquela igreja descia, parava na minha frente, apontava para mim. Quando ele apontava para mim, aparecia um cajado do meu lado. Eu já tinha visto esse cajado numa outra visão 3 anos antes desse sonho, onde eu via um cajado e Deus falava, na verdade eu via um anjo, eu via o mapa do Brasil. Irmão, nem sei porque eu estou contando essas coisas, eu nunca contei isso assim, tá? Eu não sou de ficar contando. A visão de Jesus eu contei na live com meu pai na fé, mas eu não sou de ficar contando isso, porque eu não gosto que as pessoas me sigam por causa das minhas experiências. Eu gosto que as pessoas me sigam por causa da minha pregação. Mas eu sinto que eu devo contar essas experiências para vocês hoje.
3 anos antes desse sonho e de Jesus me aparecer, eu vi o mapa do Brasil na minha frente, um anjo aparecia, e esse anjo me apresentava um cajado e dizia para mim assim: apacenta o meu povo. E eu vi o mapa do Brasil. O anjo me entregava um cajado e dizia: apacenta o meu povo. Depois esse anjo pegava uma cesta com muitos alimentos, pão, fruta, vários alimentos naquela cesta, e me dizia: alimenta o meu povo. E o mapa do Brasil na minha frente. E aí, nesse sonho que eu tive, né, eu no carro, fazendo uma live, hoje eu sei que eu estava fazendo uma live, na época eu não sabia, eu só sabia que eu estava ali dentro do carro pregando e olhando para frente, e as pessoas dentro da igreja ouviam minha mensagem sem estarem fisicamente. E aí depois, quando eu entro ali na igreja, o pastor desce, ele aponta para mim e aparece aquele cajado mais uma vez do meu lado, e o pastor começa a me repreender. E ele começa a dizer assim: você acha mesmo que se você fizer colocar o meu reino em primeiro lugar, você acha que eu não vou suprir todas as suas necessidades? Ah, querido, depois desses sonhos, quanta miséria eu passei na minha vida. Quanta miséria. De dormir no chão. E não é chão de azulejo, não, querido. É chão de terra. Eu já estive num barraco com chão que não tinha nem piso. Por incredulidade. Por não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Estava lá. Minha esposa grávida de 7 meses. E eu não tinha onde morar. Não tinha comprado nada. E aí, nessa época, eu comecei a colocar o meu ministério em primeiro lugar. Eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, Deus me levou a começar a pregar em algumas igrejas, a cantar em algumas igrejas. Em 2 meses, querido, enquanto eu estava colocando o meu ministério em primeiro lugar, Deus me deu tudo. Deus me deu uma casa, me tirou. Um profeta numa igreja levantou no dia que eu fui cantar naquela igreja, levantou, foi até mim e falou assim: eu vejo uma moradia. Eu estava nesse barraco, querido, num barraco, sem luz, sem geladeira, sem nada. Eu tive que mandar minha esposa de volta para a casa dos pais. Irmão, quando você estiver ouvindo as minhas pregações, não pense que eu estou aqui, blá, 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 blá. Eu tenho experiência de... Essa palavra, querido, que eu prego, meu Deus, como eu fui provado nessa palavra. Então eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Tive que mandar minha esposa de volta para casa dos pais, porque eu não conseguia ver ela naquela situação junto comigo. E porque eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar. E para mim, colocar o reino de Deus em primeiro lugar era pregar o evangelho. Porque eu sempre fui chamado para o ministério de tempo integral. Para você, talvez, colocar o reino em primeiro lugar é começar a honrar a obra de Deus com as suas ofertas. É priorizar a sua vida de oração. Ajudar pessoas em necessidade. Começar a exercer a sua fé. Então, para mim, querido, você precisa orar em línguas e saber qual é a instrução que Deus vai te dar. Para mim, colocar o reino em primeiro lugar era pregar a palavra e parar de ficar focado na minha vida financeira. Trabalhando o dia inteiro, tentando na força do meu braço prosperar. E aí, esse irmão entregou para mim, olha, tem uma casa, uma moradia para você. Irmão, faltava 2 meses para o meu primeiro filho nascer. Eu não tinha nada, não tinha nem onde morar. E homem de Deus, vivendo em santidade, vida de oração, mas na área financeira, incrédulo, com mentalidade de miséria,
mentalidade de escassez. E aí, eu estava em São Gonçalo, mandei minha esposa aqui para o Rio de Janeiro para ficar na casa dos pais dela, que eram muito prósperos. E fiquei lá, né? Passando aquela dificuldade, honrando a Deus, pregando, cantando nas igrejas, ajudando pastores e passando uma dificuldade terrível. O que aconteceu, querido? O pastor de uma igreja grande me convidou para cantar. E aí, foi nessa igreja que esse irmão falou para mim, olha, Deus me mostra uma casa em outra cidade e uma porta financeira para você. Nessa época tinha uma tia que ela não falava comigo, porque ela tinha me colocado para tomar conta de um aviário e por negligência minha, algumas coisas que aconteceram, o diabo também, né? E aquele aviário quase faliu. E aí eu tive que devolver aquele aviário. E também, querido, porque eu não estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, como diz o apóstolo Pedro Medina, quem é consagrado Jonas, fugindo de Nínive, pode ter certeza, querido, tempestade vem na sua vida e ainda vem tempestade na vida de quem está perto de você. Então, por muitas das vezes fugir do meu chamado, eu experimentei muitas situações difíceis. E aí essa minha tia estava chateada comigo por causa dessa situação que aconteceu nesse aviário. E eu estava lá, né? E esse profeta falando para mim, olha, eu vejo uma porta financeira e eu vejo uma casa para você morar. Faltando 2 meses para o meu filho nascer e eu sem ter nada. E naquela mesma noite, o pastor daquela igreja virou para mim e falou assim, volta aqui para cantar semana que vem. E eu voltei. Só que durante a semana, aquele pastor tinha feito uma surpresa para mim. Aquela igreja era grande. Ele havia convocado os irmãos daquela igreja para cada um comprar um presente. Ele sabia que a esposa estava grávida e ele pediu para que cada pessoa daquela igreja comprasse um presente para mim, para minha esposa e para o meu filho que ia nascer. Irmãos, quando eu voltei naquela igreja uma semana depois, os irmãos me perdoam, mas é porque são momentos. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, Deus é fiel. Ah, paizinho, paizinho. Obrigado por cuidar de mim todos esses anos. Ah, meu Deus. Ah, querido, eu não posso me esquecer, irmão. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça das coisas que Deus já fez. Às vezes você está diante da terra prometida e você precisa entrar. E uma ótima forma de você não murmurar, de você... é você lembrar do que Deus já fez. Lembra que Deus já abriu o mar uma vez. Lembra que Deus enviou pão. Lembra que Deus transformou água em água doce. Lembra das coisas. Nunca se esqueça das coisas que Deus já fez na sua vida. Nunca se esqueça dos milagres que Deus já fez na sua vida e Ele não mudou, Ele é o mesmo. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E querido, aquele pastor fez uma convocação para aqueles irmãos trazerem presentes. Quando eu cheguei naquela igreja, eu cantei. No final do culto, os irmãos fizeram uma fila. Eu comecei a ganhar fralda, eu comecei a ganhar roupa.
Eu comecei a ganhar envelopes com dinheiro. E eu saí dali daquele culto com aquela palavra daquele profeta, de uma porta financeira e de uma moradia. E eu voltei para aquele barraco, sem luz, sem piso, sem porta. E eu espalhei aqueles presentes no chão, eu espalhei aquele dinheiro no chão. Eu chorei como eu estou chorando agora e eu louvei ao Senhor. Ah, meu Deus. Ah, Senhor. Ah, querido, isso aqui não é um livro qualquer, querido. Isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui é a palavra de Deus. Não tem ninguém que ousou se posicionar. A palavra de Deus diz que nunca se viu, nem se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha para os que nele esperam. E aquilo foi numa sexta-feira. E no outro dia de manhã eu vim para o Rio e vim trazendo aqueles presentes. Foi até difícil trazer aquelas bolsas. E aquele dinheiro, e quando chegou aqui, eu saí com a minha esposa. Compramos carrinho de neném. Compramos o berço. E aí vim aqui visitar minha tia, que até então estava chateada comigo. Querida, minha tia me chamou num canto e falou: Danilo, eu vendia doce na rua naquela época, querido. E a minha tia me fez uma proposta. Presta atenção. Na época, o salário mínimo era bem abaixo de R$ 1.000. Era bem abaixo. Os funcionários da minha tia ganhavam R$ 1.000 por mês. Cada funcionário da minha tia. Minha tia me chamou num canto e falou assim: Danilo, eu sei que você tem um chamado para a obra de Deus, mas eu sei também que você é um homem muito trabalhador. E eu estou precisando de alguém para me ajudar aqui no aviário. Minha tia me ofereceu um salário de 1.500. Ela pagava 1.000 para os funcionários. Ela me ofereceu um salário de 1.500. Presta atenção. Eu ainda ganhava frango do aviário dela. Todo final de semana eu levava um frango para casa. E ela ainda me ofereceu uma casa para eu morar aqui, do lado do aviário. Uma casa com 2 quartos. E o meu filho ainda não tinha nascido. Então, quando meu filho nasceu, querido, em 2 meses, querido, presta atenção, querido, eu não tinha onde morar, eu não tinha comprado nada, eu estava num barraco, eu tinha mandado minha esposa para a casa dos pais. Em 2 meses, meu filho nasceu. E eu estava morando numa casa com 2 quartos. Tinha um quarto para o meu filho, um quarto para mim, para minha esposa, um emprego, ganhando R$ 1.500 por mês, sem precisar pagar aluguel daquela casa. Fora esses R$ 1.500 por mês, minha tia me deu 3 dias de folga por semana. Na época, um pastor da Igreja da Graça me ofereceu, me pediu para eu ajudar ele, para eu ser líder do ministério de louvor lá na igreja. Ainda me deu uma ajuda de custo de R$ 500. Eu estava ganhando 1.500. Comecei a receber essa ajuda de custo de R$ 500. 3 dias de folga para poder fazer a obra de Deus. Numa igreja onde o pastor me ajudava financeiramente, pagava a minha passagem, me dava esses R$ 500 por mês, ainda me ajudava com alimentos, porque os irmãos levavam alimento para a igreja e ele me dava aqueles alimentos. Irmãos, meu Deus do céu. Deus é bom, querido. Deus tem o melhor para você, para sua família e para sua casa. Basta você ser guiado por Deus.
Basta você fazer a vontade de Deus, colocar. Vamos ler esse texto. Eu tinha aqui, irmãos, um ensinamento para passar para vocês, né? Eu não planejava contar esse testemunho hoje, mas Deus planejava usar esse testemunho para poder alimentar a sua fé, para poder lembrar você que Deus é Deus. Deus é Deus, irmãos. Amor.